Continuando, vamos apresentar nesta aula o tema funcionamento das EJs, empresas juniores, e o acompanhamento das EJs no âmbito da Universidade Estadual de Goiás. O que é importante ressaltar para você que está assistindo essa aula, essas lições? Primeiro, existe um manual de regulamentação. Esse manual não é um documento de observação opcional. Pelo contrário, é um documento obrigatório, de observação obrigatória. Embora ele tenha regras básicas, essas regras elas são importantes para a implementação e o funcionamento da EJ. Caso, importante ressaltar, se a EJ não cumprir as regras que estão descritas no manual, ela poderá ser descredenciada do NEG, Núcleo de Empresas Juniores da Universidade Estadual de Goiás. Portanto, volto a ressaltar, é obrigatório o respeito e a combinação de critérios e a combinação de orientações sempre pautadas dentro do que o manual estabelece. Outro ponto importante, este manual ele foi aprovado pelo CSU, que é o Conselho Universitário da UEG. Portanto, todas as regras, que embora sejam básicas, já foram aprovadas por um grupo de professores, diretores e coordenadores que compõem esse Conselho Universitário, que é uma alta escala de hierarquia, né? um alto órgão de definição de situações dentro do âmbito da nossa universidade. Portanto, não há nada que aqui esteja sendo apresentado que está diferente daquilo que está no manual ou daquilo que já foi reconhecido e aprovado pelo CSU. Um terceiro ponto importante é que este documento está disponível na UEG gratuitamente. Você pode acessar o site da universidade ou você, caso queira, pode se locomover ao NEG e obter ali um documento físico, um manual impresso, onde você poderá fazer a leitura, fazer os seus estudos e assim também esclarecer suas dúvidas junto à equipe de pessoas que trabalham neste núcleo específico. Um quarto ponto importante são o estabelecimento de critérios de funcionamento da empresa júnior. Nós vamos deixar muito claro quais são as responsabilidades da empresa júnior e aquilo que pode ou não afetar o seu funcionamento dentro da Universidade Estadual de Goiás. Bom, dando sequência nesse sentido, nós precisamos deixar claro para vocês o denominado vínculo institucional. A empresa júnior, ela precisa ter este vínculo, esse compromisso institucional com a UEG. Inicialmente, esse vínculo existe entre o NEG, que é o Núcleo de Empresas Juniores, com a própria EJ. Trata-se, na verdade, de um vínculo pedagógico. Não há um vínculo comercial, não há um vínculo de negócios visando lucratividade. O propósito do NEG é oferecer um apoio pedagógico para os alunos e professores que desenvolvem a empresa júnior na UEG. Um outro aspecto que também é salutar, dentro desse vínculo institucional, a orientação que o NEG oferece para o professor extensionista é importante. As dúvidas, as situações complexas que podem naturalmente aparecer no desenvolvimento dos trabalhos podem ser sanadas com conversas, diálogos através de e-mails ou telefonemas junto com a equipe que trabalha no NEG na cidade de Anápolis. Outro ponto também que merece destaque, que é necessário, volto a ressaltar, que é necessário o apoio e também a aprovação do colegiado do curso junto ao campus onde a empresa júnior funciona para que ela possa desenvolver seus trabalhos. Portanto, o apoio do diretor, o apoio do coordenador do curso, o apoio de um professor, que é a pessoa que desenvolve o projeto extensionista, e também o apoio do colegiado, dos demais professores que desenvolvem a atividade docente, se torna essencial. Tudo isso documentado, tudo isso com cópias arquivadas junto ao NEG, para que o acompanhamento possa ser feito de maneira transparente, plausível e evite possíveis dificuldades, possíveis situações desagradáveis que podem surgir
ao longo do trabalho, do desenvolvimento de qualquer empresa no Brasil. Tá? Outro aspecto que também nós podemos ressaltar dentro desse tema, regulamentação da EJ, é que este vínculo pedagógico ele não provoca reflexos sobre outros tipos de vínculos, que na verdade não ocorre entre a EJ e a UEG. Como nós já abordamos em aulas anteriores, a EJ é uma pessoa jurídica de direito privado. Portanto, todas as despesas, todas as dificuldades inerentes a demandas trabalhistas, todas as dificuldades referentes a demandas tributárias, todas as dificuldades referentes a demandas cíveis, consumeristas ou até mesmo previdenciárias, elas serão suportadas exclusivamente pela empresa júnior. A Universidade Estadual de Goiás, ela é isenta totalmente de qualquer tipo de dívida que a empresa júnior possa suportar ao longo dos seus trabalhos. É importante deixar claro, é importante deixar isso muito transparente, que embora a Universidade Estadual possa autorizar a utilização de espaços físicos para que a EJ possa desenvolver seus trabalhos, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, a UEG assume dívidas trabalhistas, assume dívidas tributárias, cíveis, comerciais, previdenciárias, que venham do desenvolvimento da EJ. Todos os problemas inerentes ao desenvolvimento desta empresa júnior, portanto, serão suportados só por ela. Não cabe ao EG arcar com despesas nesse sentido. Aliás, faz-se necessário também ressaltar para vocês que toda documentação inerente ao funcionamento, à implementação de uma empresa júnior, pode ser obtida no site do próprio NEG. O site é www.neg.ueg.br. Lá você encontra modelos de documentos, onde você pode inicialmente trabalhar como rascunhos, e depois, através das suas atas, das suas reuniões, você realmente formalizar de maneira definitiva. Vale deixar claro que o NEG te dá todo o apoio necessário, todo o apoio pedagógico, a equipe está ali disponível para te orientar e para somar com você, para que você realize este propósito tão bonito, tão importante, que é a criação e o desenvolvimento de uma empresa júnior. Tá? Continuando, nós também vamos abordar de novo, de uma maneira um pouco mais objetiva, a importância do cadastro na plataforma Pegasus. O professor precisa registrar e fazer os seus informativos mensais nesse sentido. Outro aspecto importante também é a observação das diretrizes curriculares que estão definidas no PPC de cada curso. Ao se criar uma empresa júnior, é muito importante ser observado qual é o propósito dela e se o propósito, se a finalidade da empresa júnior está casado com o propósito do curso de graduação. O PPC, que é o projeto pedagógico do curso, define essas metas específicas. Cada curso tem o seu PPC próprio, portanto a EJ precisa respeitar esse documento que é público e é de conhecimento e é acessível também com cada coordenador de curso onde você esteja estudando, você esteja vinculado. Outro aspecto importante que não pode ser esquecido é a elaboração de relatórios mensais que serão enviados para o NEG e também os relatórios mensais que serão elaborados pelo professor para a plataforma Pegasus. Então, ressaltamos o seguinte, existem dois tipos de relatórios. O relatório que o professor elabora, porque ele é o coordenador de uma atividade extensionista, e o relatório que você, presidente da EJ, precisa fazer e enviar para o NEG, para que o NEG possa acompanhar e realmente saber o que está sendo desenvolvido mês a mês, os projetos, as atividades, ou até mesmo as dificuldades que você vem encontrando no desenvolvimento da sua empresa júnior. Afinal de contas, o NEG te dá esse apoio pedagógico com este propósito. É importante também ressaltar que, diante de todas essas situações, a empresa júnior, a associação de alunos, a pessoa jurídica, ela pode sim, caso tenha condições, de ter um acompanhamento profissional específico. Caso então seja necessário e ela tenha essas condições financeiras, ela pode ter o seu próprio administrador, o seu próprio
contador, o seu próprio advogado. Porém, o NEG oferece apoio nesse sentido gratuitamente, o que é de bom e de boa valia para vocês, estudantes. Agora, no que tange ao funcionamento da EJ, nós gostaríamos de ressaltar alguns pontos que são destaques no Manual de Regulamentação da Empresa Júnior. E todos esses pontos serão abordados agora de uma maneira, embora sintética, mas de uma maneira a enfatizar a relevância deles para o funcionamento da sua EJ. Primeiro, cuidado com o estatuto. Elabore o seu documento, entregue para que um advogado assine o estatuto. Sem a assinatura desse profissional, o estatuto não será registrado em cartório e o NEG oferece profissional nesse sentido gratuitamente. Outro aspecto importante, elabore a minuta do seu regimento interno. Apresente para o NEG. O NEG vai te orientar a estabelecer detalhes, critérios de funcionamento interno da sua empresa júnior. Outro ponto importante, repasse todas as cópias de atas e quaisquer outros documentos inerentes ao funcionamento da sua EJ. O NEG precisa de ter todos esses documentos arquivados. Outra situação importante, observe o registro junto à Receita Federal. E observe também o desenvolvimento desse registro ao longo do tempo. Embora seja uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, essa pessoa precisa ter uma contabilidade mensal. E não é o fato de não ser lucrativa que é isenta de apresentar esses registros para a Receita Federal. Cuidado, a Receita Federal pode aplicar penalidades, pode aplicar multas, caso você não fique atento para essas documentações contábeis. Tá? Outro ponto importante, durante o momento de criação de uma EJ, o NEG, obedecendo os critérios que já estão definidos no manual, ele exige que os alunos apresentem, tanto no processo de implementação, como também no desenvolvimento da EJ, certidões que são extraídas, que são retiradas das Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal. Essas certidões são chamadas de certidões negativas. O NEG acompanha o desenvolvimento dessas atividades e ele se preocupa caso a empresa júnior enfrente dificuldades com dívidas tributárias. Tá? Outro aspecto que colabora, que vem nesse mesmo sentido, são as certidões inerentes aos débitos previdenciários e as certidões inerentes a débitos trabalhistas. Cuidado com essas pendências, com essas eventuais dívidas. Então, sempre que necessário, sempre que importante, o NEG vai acompanhar o cumprimento pela empresa júnior das regras do manual e vai solicitar essas certidões para acompanhamento bem próximo, bem perto do funcionamento da sua EJ. Outra coisa também que precisa ser ressaltado. Caso a EJ contrate empregados, a EJ pode ser empregadora. Ela pode, portanto, anotar carteira de trabalho de empregados. Caso isso aconteça, todo empregador é obrigado a fazer o recolhimento do FGTS. E, em razão disso, sempre será exigido pelo NEG documentos de regularidade desse tipo de despesa trabalhista, para que a empresa júnior possa continuar desenvolvendo seus trabalhos, seus projetos, reconhecendo a seriedade desses compromissos fiscais, desses compromissos trabalhistas. Afinal de contas, abrir uma empresa no Brasil não pode ser uma simples aventura. Precisa haver planejamento e precisa haver seriedade nesse sentido. São pessoas, são vidas trabalhando nas empresas que dependem do funcionamento dela. Existe aí aquilo que a legislação chama de funcionamento ou função social da empresa. A empresa precisa, portanto, desenvolver atividades para progresso, para aperfeiçoamento das relações humanas. Tá? Outro aspecto que também merece destaque, que é o reconhecimento por parte da OEG do funcionamento da empresa júnior. As empresas júnior, elas não podem nascer ou se desenvolver sem que a OEG tenha conhecimento da existência delas. Portanto, sempre será obrigatório a comunicação do interesse dos alunos na criação de uma EJ. Sempre será, em ato contínuo, obrigatório, caso seja necessário, a utilização de espaço físico da OEG, a autorização de uso das salas de aula. Tá? Também, sempre é importante a comprovação
através de extratos bancários, de como que a movimentação da conta da EJ está sendo desenvolvida pelos alunos. O NEG faz esse acompanhamento visando transparência, visando a explicação de algo plausível, de algo social, de algo honesto, inculcando na cabeça dos alunos, inculcando no seu projeto pedagógico uma formação tão importante nesse sentido para qualquer profissional que venha ingressar no mercado de trabalho. Tá? Outros aspectos que nós podemos mencionar e que estão no manual. Vale ressaltar que todos esses pontos não são opcionais. Você que desenvolve uma empresa júnior, obrigatoriamente precisa respeitar esses critérios para que o funcionamento possa ocorrer de maneira plausível. Este aspecto agora é importante. A existência de um livro diário, um livro contábil que registra as movimentações da empresa júnior. A EJ pode ter o seu próprio contador, o seu próprio técnico contábil. Mas caso não tenha essa disponibilidade, o NEG oferta para a empresa júnior orientações contábeis nesse sentido. Então, o livro diário se mostra, portanto, uma obrigação, não uma opção para a EJ. Da mesma forma como é obrigatório a apresentação de documentos referentes a RAIS. RAIS é um documento, é uma sigla que se refere à Relação Anual de Informações Sociais. Este documento, na verdade, se refere ao fato da empresa júnior poder ter empregados. Como nós já falamos sobre o FGTS, o RAIS ou a RAIS, tá? Às vezes a pronúncia fica um pouco diferente, porque na verdade é uma sigla, né? A RAIS também ela é exigida pelo NEG como critério para funcionamento da EJ. Outra coisa também importante que precisa ser observada pelos alunos. No caso de prestação de serviços pela EJ ou na realização de qualquer outra atividade, a EJ emitirá um documento tributário chamado de nota fiscal. A nota fiscal será emitida após o registro do estatuto e após a obtenção do CNPJ junto à Receita Federal. É importante ressaltar esse ponto porque o propósito do NEG é pedagógico, é orientar, é ensinar o aluno a não ser sonegador de tributos. Portanto, quando se exige a apresentação de notas fiscais, se orienta o aluno a cumprir regras oriundas de uma legislação tributária brasileira. Um outro item importante é o reconhecimento da instituição de ensino superior. No caso, quando você, aluno, planeja ou deseja criar uma empresa júnior, você precisa que a UEG reconheça a existência dela. E aí nós temos o estatuto, nós temos o regimento interno, nós temos a elaboração das atas e o arquivo desses documentos perante o NEG, Núcleo de Empresas Júniores ou Juniores da Universidade Estadual de Goiás. Outros documentos que também são obrigatórios. A declaração anual da Receita Federal de que não existe débitos, não existem pendências junto à EJ. Vale ressaltar que a partir do momento em que você encerra o seu mandato de diretor-presidente da EJ e você não é reeleito, ou então, caso você já tenha sido reeleito e agora uma nova diretoria assume, é importante que essa informação seja também levada à Receita Federal, porque o seu CPF, o seu cadastro de pessoa física, fica vinculado ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ da sua empresa júnior. Portanto, qualquer despesa, qualquer débito que não seja efetivamente pago, autoriza a Receita Federal a exigir o cumprimento dessas despesas junto à diretoria. Então é importante que a cada ano a empresa júnior obtenha documentos junto à Receita Federal de que não tenha débitos, não tenha pendências e repasse essas informações para o NEG e para a próxima diretoria que assumirá o comando da EJ. Outra coisa também que é muito importante, que é destacada no manual de regulamentação e você precisa cumprir, que é a declaração de infraestrutura e o contrato de prestação de serviços. O que é uma declaração de infraestrutura? Ela representa um tipo de inventário, um tipo de relação de documentos
ou de objetos que você utiliza dentro da EJ. Você utiliza computadores, você utiliza uma linha telefônica, você utiliza mesas, cadeiras. Esses documentos, esses objetos, né, essas pastas, esses objetos utilizados dentro da sede da EJ são próprios ou são objetos cedidos pela universidade? É necessário que o NEG tenha acesso à quantidade desses objetos, essa infraestrutura utilizada, porque ela será devolvida caso a empresa júnior um dia seja finalizada, seja fechada. Ou então essa estrutura será repassada para a responsabilidade da nova diretoria. Tá? Outra situação que nós mencionamos são as cópias dos contratos de prestação de serviço. Às vezes, será possível surgirem dúvidas na elaboração de contratos. O NEG, volto a ressaltar, ele oferece apoio jurídico gratuito para a elaboração desses documentos, mas o NEG exige que cópia desses contratos de prestação de serviços sejam enviados e arquivados em Anápolis, para que haja um acompanhamento claro, transparente das atividades desenvolvidas pela empresa júnior. Outra coisa também importante, que precisa ser ressaltada. O serviço desempenhado pelos alunos dentro da empresa júnior, ele é um serviço voluntário. Portanto, é necessário a assinatura de um termo. Termo é um documento, um chamado termo de voluntariado. Você também pode, caso queira, desenvolver o seu estágio dentro da EJ. A Universidade Estadual de Goiás, através da Pró-Reitoria de Graduação, já reconhece a realização de estágios dentro da EJ. Então, seja estagiário ou seja voluntário, você precisa documentar a situação e também, obrigatoriamente, enviar cópia para o NEG, para que haja um acompanhamento transparente dessa situação. Tá? Portanto, durante o funcionamento da EJ, durante o desenvolvimento dessa pessoa jurídica, é necessário que as atividades sejam acompanhadas pelo diretor do campus, é necessário que o professor, diretor daquele campus, esteja sabendo efetivamente o que ocorre no âmbito daquela EJ, as suas dificuldades, as suas vitórias e os problemas enfrentados diariamente. E também é necessário o acompanhamento do colegiado do curso, do professor coordenador do curso de graduação e também do professor que desenvolve a atividade extensionista e do professor que é o coordenador adjunto de extensão do campus. Esse acompanhamento conjunto de professores apenas contribui, reforça o funcionamento da EJ, também dá relevância a esse casamento, a essa atividade conjunta entre esforço teórico e atividade prática, para aperfeiçoar a formação do aluno e no futuro, né, no seu desenvolvimento à frente, ser um ótimo profissional a desempenhar a sua atividade no mercado de trabalho. Tá? Também, dentro dessa lição que nós estamos abordando para vocês, é importante ressaltar a competência do colegiado do curso no acompanhamento da EJ. Nós ressaltamos há poucos instantes o acompanhamento dos professores, mas ressaltamos agora o acompanhamento pelo colegiado do curso, aquele conjunto de professores que ministram as aulas, especificamente das disciplinas que compõem a sua formação teórica. Tá? Cabe ao colegiado do curso receber, durante as suas reuniões, as propostas de criação da EJ. Então você, aluno, comparece no dia da reunião, no horário marcado, e apresenta por escrito a proposta de criação da sua EJ. Essa proposta será avaliada e será votada pelo colegiado do curso. Sendo aprovada, ela será acompanhada e será fiscalizada, a fim de que ajustes ou algumas adaptações possam contribuir para o aperfeiçoamento da sua EJ. Também, além do colegiado, é importante ressaltar aqui as atribuições do professor, que é o coordenador dessa atividade extensionista. Uma primeira responsabilidade do colega docente é propor este projeto na plataforma Pegasus,
que é a plataforma específica para acompanhamento. Ele precisa fazer o cadastro e acompanhar o desenvolvimento dela mês a mês. Outro ponto importante é fazer o registro de toda a documentação que apareça gradualmente ao longo do desenvolvimento da EJ. Palestras, seminários, demais eventos, cursos, observar a emissão de diplomas ou certificados ao final do ano, tudo para que o desenvolvimento da atividade extensionista alcance realmente uma proposta pedagógica. Realmente o aluno se sinta acompanhado, se sinta bem orientado e a UEG cumpra efetivamente o papel de formação do profissional na sua graduação. Também é importante ressaltar os relatórios mensais, que são acompanhados pelo professor coordenador, sob pena de que a ausência desses relatórios enfraquecem o desenvolvimento da EJ, tornam ela uma atividade que foge a esse conteúdo pedagógico. Tá? Outro aspecto também relevante, é importante orientar os trabalhos dos alunos. Ao professor, que é o coordenador da atividade, ele tem responsabilidade nesse sentido. Ele precisa, portanto, fazer uma leitura, uma releitura, ajustes, correções de projetos, para que os alunos possam se sentir motivados, se sentir orientados a desenvolver a liderança, a desenvolver espírito de corpo, espírito de equipe e consigam trabalhar de maneira clara, de maneira pedagógica, essa atividade extensionista. Não bastasse isso, é importante também informar a PRE, através de ofícios, eventuais substituições ou inclusões de novos membros na diretoria. É possível que ao longo do tempo, algum aluno possa desistir da atividade de presidente ou de alguma atividade inerente a diretor e seja necessária a sua substituição, né? Seja necessário a eleição de um novo membro. Essa mudança estatutária também precisa ser informada, portanto, em razão de ofícios. Outro item importante que está dentro da competência inerente ao professor coordenador se refere à emissão de certificados ou declarações de participação dos alunos ou de outros membros naquele projeto pedagógico denominado de empresa júnior. Também, na mesma atividade de competência, nas mesmas propostas, nós temos como competência do professor coordenador a orientação de todos os trabalhos na EJ, orientação no sentido de acompanhamento, de sugestões, de correções, papel realmente desempenhado pelo docente na sua atividade diária. Também a atividade de direção, assessoramento e orientação da EJ, em todas as atividades, todos os eventos, palestras, congressos que ela possa desenvolver ou possa acompanhar durante suas atividades dentro do campus onde ela desenvolve como empresa júnior. Tá? Não bastasse isso, também compete ao coordenador adjunto de extensão, que é um professor específico eleito dentro do campus para acompanhar todos os projetos de extensão. Como a empresa júnior é um tipo de projeto, cabe a ele especificamente solicitar relatórios mensais, tanto do professor, que é o extensionista, assinado também esses relatórios pelos próprios alunos, que são os diretores ou o presidente desta pessoa jurídica. Também compete ao coordenador adjunto de extensão auxiliar o professor, que é o coordenador desta atividade. Dúvidas, situações singelas podem surgir. Cabe, portanto, ao coordenador de extensão fazer o acompanhamento e sanar essas dificuldades, né? Outra coisa também importante, é muito significativo fazer a promoção das suas atividades. Quando se fala em promoção, nós estamos falando em divulgação. O coordenador adjunto de extensão precisa entrar em salas de aula, precisa divulgar as empresas júniores ou juniores para que os alunos possam ter conhecimento das suas atividades. Às vezes um aluno do primeiro período, um aluno do 10º período, do 8º período, possa ter conhecimento daquilo que está sendo desenvolvido e agregar esforços, participar, poder inclusive até concorrer, fazer inscrição de chapas e participar de eleições
a cada final de mandato nas empresas juniores, tá? Outro aspecto também que é uma competência do coordenador adjunto de extensão: identificar os docentes para colaborações. Às vezes, outros colegas professores vão manifestar interesse em participar dos eventos. Portanto, cabe ao coordenador acompanhar, perguntar, esclarecer aos demais colegas se eles podem participar, podem dar sua contribuição nesse sentido. Nós sabemos que a Universidade Estadual de Goiás ela tem uma oferta muito grande de cursos de graduação e todos podem contribuir em mais de um campus com essas empresas juniores, tá? Também, agora especificamente, a competência do NEG, Núcleo de Empresas Juniores. Compete agora ao NEG, né? São atividades específicas do Núcleo de Empresas Juniores. Primeiro, orientar a criação da empresa junior e também orientar no desenvolvimento dessas empresas juniores no âmbito da Universidade Estadual de Goiás. Nesse sentido, faço uma ressalva importante, uma ressalva que contribui no item funcionamento da empresa júnior. Nós sabemos que existem vários critérios que precisam obrigatoriamente serem observados, mas um deles aqui cabe destaque. A EJ, ela pode se filiar à Federação Goiás Júnior ou à Confederação Brasil Júnior. Essa vinculação, ela sempre é ofertada por essas entidades através de uma documentação, através de um edital e é concretizada através de um selo. Isso permite passar para a empresa júnior uma credibilidade, uma situação mais agregada, uma situação mais casada de envolvimento da EJ com essas entidades de âmbito regional e de âmbito nacional, com um propósito muito específico: reforçar essa atividade extensionista, reforçar essa atividade pedagógica tão importante que nós já estamos abordando aqui nas aulas anteriores. Mas voltando aqui agora especificamente à competência do NEG, também ressalto o apoio, ressalta a elaboração e a colaboração, na realidade, a elaboração de documentos, de textos, de termos que as empresas juniores continuadamente são obrigadas a confeccionar. É comum um aluno de graduação ter dúvidas na elaboração de atas, ter dúvidas na elaboração de recibos, de contratos, de regimentos, de estatutos. E o NEG oferta para os alunos um apoio jurídico, um apoio administrativo, um apoio contábil, totalmente gratuito, para auxiliar na confecção desses documentos. Aliás, é importante também ressaltar que esses documentos precisam observar regras legais. Caso eles sejam mal redigidos, mal elaborados, eles vão provocar a nulidade ou a anulação dessa documentação. E isso, consequentemente, vai causar um prejuízo significativo para a EJ, tá? Outra coisa também que merece destaque aqui como competência do NEG: o suporte geral que o NEG oferece para o campus e para os professores. Ressaltamos muito o suporte para os alunos, mas o NEG também acompanha professores, diretores e coordenadores. O NEG ele oferece o seu apoio, a sua ajuda para todos, para que o trabalho seja desenvolvido de maneira agradável, de maneira correta, de maneira honesta e alcance o propósito pedagógico que é essa atividade extensionista. Bom, em razão disso, nós encerramos a aula 4 e no próximo encontro nós vamos fazer um encerramento abordando o certificado e o reconhecimento institucional, fazendo para vocês também uma apresentação do manual, o texto físico e fazendo as nossas considerações finais. Até mais.